Ao vivo agora. Olha só que coisa, hein? Eu tô entrando ao vivo aqui para dar a notícia o mais rápido possível, mas eu vou depois fazer um videozinho calminho, né, explicando os detalhes da coisa. Acabou de sair a informação aqui, ó, 22 de setembro de 2025, né, a alteração da Lei Magnitsky. Foi incluído, o seguinte indivíduo foi adicionado à lista da OFAC de pessoas sancionadas pela Lei Magnitsky. Barce de Moraes Viviane, ou seja, Viviane Barce de Moraes, que é a esposa do Alexandre de Moraes. Então tá aqui nacionalidade brasileira, mulher e coisa e tal, tem aqui o número de identidade, o passaporte, coisa e tal, e ligado a Lex Instituto de Estudos Jurídicos Limitado. Então olha só o que ele está fazendo aqui. Ele colocou especificamente a Viviane Barce de Moraes nessa lei Magnitsky, né? Por quê? Porque lembra que o Instituto Lex, que é o instituto que tem todo o patrimônio do Alexandre de Moraes, na verdade está no nome da esposa dele, não está no nome dele, né? E com isso, né, eles colocaram ela agora na Magnitsky para atingir o Instituto Lex, no final das contas, né? Então, excelente notícia isso daqui, uma movimentação muito, muito forte e no sentido correto. Por quê? Porque, primeiro, não atinge os outros ministros do Supremo, pelo menos num primeiro momento. Ainda não temos informações se terão outras ações da Magnitsky essa semana. Lembra que o Marco Rubio falou sobre mais ações da Magnitsky essa semana. Vamos ver, pode ser o caso, pode ser só isso daqui, pode ser que tenha mais. Mas o fato é que isso daqui já é um passo no sentido correto. Como eu falei para vocês, é ampliar o ataque no Alexandre de Moraes para botar mais medo ainda no resto do pessoal, nos outros ministros, de qualquer coisa, de continuar nesse processo contra Bolsonaro, acelerar o processo deles, né? Como eu falei para vocês, esse pessoal sempre, desde o início, queria condenar Bolsonaro para poder dizer, não, que tá vendo, Bolsonaro é tão bandido quanto Lula, foi condenado também, mas depois foi anistiado, depois teve anistia, depois passou e acabou e coisa e tal, mas eles queriam colocar Bolsonaro junto com Lula para poder dizer que não, porque é o PSDB, terceira via, é o Aécio pacificador que vai pacificar o Brasil e não sei o que lá. Essas besteiras que estão na cabeça desse pessoal, né? Então, por que eles estão acelerando o processo? Eles claramente aceleraram o processo. Eles esperavam que tivesse pelo menos primeiro a publicação do acórdão, para depois estudar a anistia e não sei o que lá. E a coisa está tendo que ser acelerada, por quê? Por causa da pressão dos Estados Unidos e por causa da pressão das ruas aqui no Brasil, do pessoal da direita, né? A manifestação da esquerda ontem foi um showmício, pô. Show, aí é outra história. Aí classifica junto com a Mariah Carey, com essas porcaria que vem aí, The Town, Rock in Rio e coisa e tal. É outro patamar. Show é show. Né? Manifestação é o que a direita faz. Aquilo de ontem foi uma palhaçada que a esquerda fez de showmício. Enfim, aqui, ó. Outra coisa muito importante mesmo, mais do que o nome dela. A seguinte entidade também foi acrescentada à lista de sancionados pelo Alexandre de Moraes. Lex Institutos de Estudos Jurídicos Limitada. Aí tem aqui o endereço e coisa e tal, todas as informações aqui, né? Lembra? É a mesma página que teve a sanção do Alexandre de Moraes. A sanção do Alexandre de Moraes aconteceu lá atrás. Só o Alexandre de Moraes. Agora já botaram numa tacada só a esposa dele e o instituto dele. Por que colocaram ela primeiro? Porque é o mais fácil de você chegar. Lembra que o processo da Lei Magnitsky requer um certo processamento burocrático lá nos Estados Unidos, tá? Isso certamente já está sendo feito para vários outros ministros também, mas não é uma coisa rápida. Então leva um tempinho para ficar pronto esse processo para os outros ministros. Agora, do Alexandre de Moraes é mais rápido, porque o dele já está pronto. E dá para ligar, eles devem ter estudado isso lá, feita a ligação dele com a esposa dele, dizendo que a esposa dele tem patrimônio no nome dele, que na verdade é do Alexandre de Moraes, ela está sendo usada como laranja do Alexandre de Moraes. Aí é muito mais fácil colocar ela na Lei Magnitsky, porque na verdade não é um novo nome, não é uma nova entidade entrando, é na verdade um desdobramento da Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes. E aí, com ela, entrou também o Lex Institutos de Estudos Jurídicos Limitado. Ih, rapaz, a família inteira se ferrou, a holding patrimonial deles inteira foi pro saco, meu amigo. É o que eu falo para vocês, uma semana Magnitsky hoje, olha que maravilha, né? Bom, pessoal, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, tá? A gente tá com 6.000 pessoas ao vivo aqui, só 1.400 likes, pô, quebra o galho aí.
Enfim, olha só que coisa, que notícia bacana, né? Tá aqui, saiu em algumas mídias já que o governo Trump sanciona a esposa de Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky. E o que é a Lei Magnitsky, a gente já sabe disso aí, pena de morte financeira e coisa e tal. Isso complica ainda mais a situação, porque muito provavelmente a saída que o Alexandre de Moraes estava tendo era justamente depender da esposa. Eles já são, né, uma entidade só, são uma família só, é muito comum esse tipo de coisa. Então, ele estando na Lei Magnitsky não afetava tanto as contas da esposa, né? Agora, com ele e ela, e mais a holding patrimonial, tudo na Lei Magnitsky, o Alexandre de Moraes não tem para onde correr no final das contas. Isso vai expor ainda mais o sistema bancário brasileiro, porque como eu falei para vocês, o sistema bancário brasileiro, ele está com um problema enorme agora, porque se fosse qualquer outra pessoa, os bancos simplesmente cortariam eles da lei, né, tiraria completamente da lei. Só que, no final das contas, não tem muito o que fazer nesse caso, porque, né, como é que vai tirar o Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes vai decretar que não pode tirar ele, não pode tirar a esposa dele, não pode tirar a família, não sei o que lá, né, vai botar alguma coisa, vai retaliar de alguma forma isso daí, né? Enfim, uma excelente medida, eu acho que foi uma medida no termo correto, assim, não só a esposa, mas também a holding patrimonial da família foram colocadas na Lei Magnitsky, o que é um problema enorme para eles. Eu não sei se eles têm algum patrimônio no exterior, tá? Porque o Alexandre de Moraes disse que não tinha nada nos Estados Unidos. É possível que não tivesse nada nos Estados Unidos mesmo, né? A gente sabe que eles estão... A Lex Institutos Jurídicos Limitada aqui no Brasil tem algumas propriedades, mas lá nos Estados Unidos não consta que tenha nada, né? Agora, isso sem dúvida alguma complica a situação. Por quê? Porque a Lex Institutos Jurídicos não vai poder ter conta em banco, não vai poder ter movimentação bancária, não vai poder ter nada ligado aos Estados Unidos, né? Então lembra que esse efeito secundário é muito importante. Mais do que isso, qualquer pessoa que tentar ajudar eles pode também embarcar nessa roubada. Os bancos brasileiros ficam numa situação terrível, não sabem para onde ir, né? Até aqui eles estavam meio que de leve, porque achavam que, não, pô, beleza, a gente tá com o Alexandre de Moraes proibido, mas a esposa dele tem conta, ele tem um cartão de crédito para usar, não é tão complicada assim a situação. Agora a coisa vai ficar complicada por isso daqui com a esposa dele e com a holding patrimonial deles. O pessoal da STF está querendo correr para resolver o problema, para dar anistia, não sei o que lá, não sei o que lá, mas não foi rápido o suficiente. A anistia tinha que ter andado muito mais rápido e de forma muito mais incisiva para ter algum resultado nesse caso, né? O temor que se abre agora é que tipo de retaliação que eles vão fazer, né? O Alexandre de Moraes tem usado o modo de retaliar no Bolsonaro por coisas que os Estados Unidos fazem contra ele, né? Então é possível que tenha alguma retaliação do Alexandre de Moraes. Eu espero que não, mas esse tipo de coisa é uma brincadeira que só prova o caráter puramente político dessa ação judicial, né? Não se muda a pena de uma pessoa por conta de uma manifestação externa, por uma manifestação no exterior. Mas vamos ver o que o Alexandre de Moraes vai fazer, né? Um outro efeito positivo disso daqui é que a gente sabe que a esquerda planejava usar muito a manifestação que teve ontem para dizer que, ai, olha só, olha que beleza, a esquerda voltou às ruas e não sei o que lá, e contra a anistia, coisa e tal. E meio que isso daqui matou o ciclo jornalístico, o ciclo de notícia, que é positivo que a esquerda esperava para o dia de hoje. Nós esperavam esse ciclo positivo hoje e amanhã com o discurso do Lula na ONU, de falar mais um monte de coisa. Agora a gente já sabe que já veio essa porrada no Alexandre de Moraes aqui. Amanhã vai ter mais coisa na ONU também, mas aí já tá ficando longe, o ciclo já andou mais rápido, né? Então é isso daí, pessoal. Eu vou deixar esse vídeo aqui como um vídeo ao vivo, em que eu falo sobre a situação, mas daqui a pouco eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre esse caso aqui da entrada da Viviane Barsi, né, da Viviane Barsi de Moraes na Lei Magnitsky. E lembra, entrou também a holding patrimonial, então os filhos também se deram mal nessa história, né? Se ferraram nessa história. Eles vão estar com um problema com isso daqui. Tem mais um monte de informações aqui do Instituto que é ligado, aqui ó, ligado ao Alexandre de Moraes, ligado ao Instituto Lex de Estudos Jurídicos Limitados. Então entrou a turma toda na Magnitsky. Xandão se fudeu, meu amigo. Obrigado aí ao pessoal que acompanhou a nossa livezinha rápida para dar notícia o mais rápido possível. Daqui a pouco sai um vídeo mais completo sobre isso.